Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Meus amigos, eu quero tratar com vocês hoje a respeito de um tema que é importante para a nossa pregação, que é a introdução. Muitas vezes nós ouvimos sermões que eles não possuem introdução e também não possuem conclusão. Ele tem apenas a exposição do assunto. E por que eu quero tratar esse assunto com vocês hoje, que diz respeito à introdução? A introdução ela é uma parte importante do sermão, porque ela prepara o coração das pessoas e também a atenção das pessoas para aquilo que nós vamos dizer. Nós sabemos que o sermão ele consiste de duas frentes. É o preparo do sermão com estudo, com oração, com meditação, com divisão, preparação da proposição, frase e tema, e também a apresentação. Então, são duas frentes no sermão: preparação e apresentação. As duas precisam ter um trabalho adequado, senão o nosso trabalho ele vai ser incompleto, tá bom? Então, uma boa apresentação não basta apenas que nós possamos transmitir a mensagem que nós preparamos, mas nós precisamos transmitir essa mensagem da maneira mais eficaz possível. E isso envolve você também preparar a introdução e a conclusão do seu sermão. A gente sabe que quando você prepara um sermão, a introdução e a conclusão serão as últimas partes. Geralmente as pessoas, quando elas vão produzir um sermão, elas vão primeiro para a introdução, não é? E ficam pensando ali, gastando tempo, como é que eu vou introduzir esse assunto? Mas na realidade, no nosso preparo, no nosso estudo, nós fazemos a exposição, escrevemos o nosso sermão, fazemos as nossas divisões, e no final, depois que a gente já fez todo esse trabalho, fica mais fácil para a gente preparar a introdução e a conclusão, tá certo? Então, a introdução e a conclusão são as últimas partes no trabalho de compor um sermão. E muitas vezes nós temos visto mensagens que não possuem uma introdução. E qual que é o problema disso? Você não consegue atrair a atenção dos ouvintes. Eles não prestam atenção naquilo que você está dizendo. Faça um teste. Perceba, toda vez que você prega sem antes fazer uma introdução adequada, que vai cativar os ouvintes, que vai chamar a atenção dos ouvintes para o assunto que vai ser dito, você vai perceber que a igreja, que a congregação, ela fica dispersa. Qualquer coisinha tira a atenção deles. Muitos ficam no celular, muitos ficam conversando e não prestam atenção naquilo que está sendo dito. Por quê? A atenção ela não foi atraída, tá certo? As pessoas não se conectaram com a mensagem. Então, se você não consegue essa conexão no início, dificilmente você vai conseguir essa conexão no decorrer da exposição. Nós falamos a respeito aqui deste livro em um outro vídeo, as 4 páginas do sermão, tá bom? Eu vou colocar o link aqui no card para o vídeo que a gente fala a respeito desse livro. E no capítulo 3 ele fala a respeito das introduções. E olha só que interessante ele traz para a gente, ó. A introdução, como as cenas de abertura de um filme, indica qual é o assunto do sermão e sua direção. Ele arruma a mesa, mas não serve à refeição. Ela promete algo por meio de um assunto. Os ouvintes a usam como um tempo para se ajustarem ao pregador. Eu achei muito interessante que ele comparou aqui a introdução do sermão como o início de um filme. Tenho certeza que muitas vezes você começou a assistir um filme e só pelo início do filme você já pensou, poxa, esse filme não vai ser legal. E aí você abandonou, tá certo? A pregação ocorre o mesmo. Se a introdução não cativa o ouvinte, dificilmente ele vai prestar atenção no que vai ser dito. E um outro ponto que é interessante aqui, que a gente precisa observar, é que não basta apenas que o pregador assuma o púlpito para que as pessoas prestem atenção no que ele tem a dizer. Muitas vezes a gente acha que pelo fato da gente estar numa posição privilegiada, onde a atenção do público se volta para nós, elas vão prestar atenção em tudo aquilo que nós vamos dizer. E isso não é verdade. Tá bom? Então, por isso que a introdução, ela tem um papel fundamental. Então, aqui nesse livro vai ter 6 estratégias simples para você preparar uma introdução. E a primeira delas é: conte uma história que sugira o outro lado da frase tema e ação da graça de Deus. Tá bom? A gente sabe que a frase tema é a proposição, é o assunto que vai ser discorrido pelo sermão. Ele dá um exemplo. Na história de Elias e a viúva de Sarepta, o profeta encontra uma viúva faminta, que é miraculosamente alimentada.
A frase tema poderia ser: Deus alimenta a viúva. A introdução pode tratar de uma necessidade. A maioria das pessoas está faminta de algo. Isso é verdade. Ou pode contar uma história que se oponha à frase tema acerca de Deus aparentemente não estar alimentando os famintos. Ou seja, algo contraditório. Se a frase tema é Deus alimenta a viúva e você introduz como aparentemente Deus não estar alimentando os famintos, isso vai despertar um conflito. A pessoa fala, mas espera aí, se Deus alimenta as pessoas, porque aparentemente muitas pessoas não estão sendo alimentadas por Deus. E aí você consegue, no decorrer do sermão, apresentar, né, que não, de fato Deus está alimentando, tá certo? Então você pode criar essa contradição na sua introdução sobre uma história e a sua frase tema, a sua frase principal, a sua proposição. Segundo ponto, comece com uma experiência corriqueira relacionada à frase tema. Então você pode começar com uma experiência do dia a dia, uma experiência que é comum à comunidade de crentes, que é algo que as pessoas vivenciam, elas se identificam com isso. E aí isso você cria uma conexão com as pessoas que estão te ouvindo. Então quando você conta uma história que é familiar a todos, que é uma história que faz parte do dia a dia das pessoas, elas se conectam com isso, tá certo? E aí você ganha a atenção delas, você ganha a confiança delas. É importante lembrar que numa introdução jamais nós deveríamos falar algo que nós não falaríamos a um estranho, tá certo? Então imagina que você está conhecendo uma pessoa você está tendo contato com uma pessoa pela primeira vez, né? Evite dizer algo que você não diria numa primeira vez que você encontrasse uma pessoa, tá certo? Esse é uma das recomendações aqui quando nós vamos utilizar temas corriqueiros. O terceiro exemplo aqui para a gente começar o nosso sermão, introduzir o nosso sermão. Comece com um texto bíblico. Olha só que interessante. Robert Wasnack começou uma homilia sobre João capítulo 8, do verso 1 a 11, da seguinte forma. Desde o começo, as pessoas têm se mostrado mais do que curiosas a respeito do que Jesus escreveu na areia. São Jerônimo foi um dos primeiros especuladores sérios. Ele sugeriu que, ao inclinar-se, Jesus escreveu os pecados daqueles homens que procuravam apedrejar a mulher até a morte. Ou seja, ele pegou um texto bíblico e criou uma situação na qual despertou o interesse das pessoas, a curiosidade delas. Então você pode utilizar um texto bíblico para despertar a curiosidade das pessoas e atrair a atenção delas para o que vai ser dito na sequência. Quarto ponto de se criar um sermão. Comece com um tema de justiça social. E aqui tem um alerta muito importante. Começar um sermão com um tema de justiça social pode indispor os ouvintes e parecer algo excessivamente político e manipulador. Entretanto, neste sermão de Raymond Brown, a concordância da congregação sobre o tema, ela era esperada. Então, olha só. Olha como ele começou, né, o sermão dele. Estamos aqui esta semana para enfrentar a realidade de que as tempestades da vida estão se movendo violentamente pela nação e pelo mundo, com uma ferocidade que sugere a convergência de frentes contrárias. O calor abrasador da urgência em redimir a condição política, social e econômica de nossas comunidades conflita com os ventos frios e penetrantes do racismo e da injustiça que parecem nunca ter fim. Ou seja, aqui ele pega o tema do racismo e introduz o sermão dele. Eu acho muito pertinente essa ressalva que o autor faz em tomarmos cuidado ao introduzir um sermão com um tema de justiça social. Por quê? Isso pode parecer que a gente está tomando partido, né, de alguma política ou que nós estamos querendo manipular a opinião dos ouvintes, tá bom? Nesse caso, o racismo é um tema de justiça social que a igreja precisa se opor veementemente, tá certo? A gente não, o cristão, ele não pode tolerar o racismo. Então, esse tema foi um tema em que a congregação tinha comum acordo, tá certo? A pobreza é também um tema que a igreja vai se opor, né, de maneira firme. Então, alguns temas de justiça social pode despertar a atenção das pessoas, a preocupação delas, e são legítimas, tá certo? Mas temos que tomar esse cuidado para não tomar um partido político. A quinta maneira da gente introduzir um sermão pode ser com uma notícia. Então, olha só. Uma notícia ou outra informação cultural contemporânea pode levar as pessoas ao texto bíblico. Aí ele faz uma outra ressalva. Não é qualquer notícia que funcionará. Uma notícia antiga soará desatualizada. Uma história sobre pessoas que envolva humor pode funcionar bem,
mas histórias trágicas raramente vão funcionar, a menos que a comunidade esteja lidando com esse tipo de tragédia. Ou seja, uma notícia pode também trazer as pessoas para o texto bíblico, chamar a atenção delas, principalmente se é uma notícia que, vamos dizer assim, teve uma grande repercussão, tá certo? Então, a ressalva que ele faz aqui é: não use notícias que expõem uma tragédia ou que são terríveis, tá certo? Por quê? Não faça da introdução do seu sermão, né, um jornal policial, tá bom? Porque aí a gente pode correr o risco de acabar pregando mal. Quando a gente coloca muitos detalhes ali que são perniciosos, né, que são maus, que têm requintes de crueldade, a gente pode correr o risco aí de, em vez de pregar a palavra de Deus, estar pregando o mal, tá bom? Mas a quinta maneira também de você introduzir um sermão é uma notícia que pode chamar a atenção das pessoas. Para aquelas que ouviram, elas vão se sentir familiarizadas com o tema. E aquelas que não ouviram ainda, elas vão ter a sua atenção dirigida para o que vai ser dito depois. Sexto, comece com um relato fictício. De vez em quando, um evento fictício, se bem desenvolvido, pode tornar-se uma introdução impactante. Tá bom? A gente pode usar, por exemplo, uma ilustração para iniciar o sermão. Lógico, desde que essa ilustração tenha relação direta com o assunto que vai ser tratado. Nós não vamos contar uma história ou um relato fictício ou uma ilustração apenas por contar, né? Apenas para preencher essa parte da introdução. Mas se ela tiver conexão com o nosso sermão, é muito bom que essa introdução seja feita dessa maneira, um relato fictício, tá bem? Ou até mesmo um relato histórico. Recentemente a gente teve uma mensagem a respeito de juízo, tá certo? O juízo de Deus sobre o mundo, e o pregador, ele introduziu o sermão com a queda de Pompeia no ano 79. Então ele fez uma introdução através de um relato histórico, que é uma outra maneira de você introduzir o seu sermão. Então ele disse que no ano 79, Pompeia foi totalmente devastada pela erupção do vulcão Vesúvio, né? E que toda essa tragédia, todo esse juízo levou 2 dias para ocorrer. Então ele pegou esse fato histórico, narrou esse fato histórico, falando que mais de 21 mil pessoas morreram, ou 16 mil pessoas morreram nesse evento, e que em 2 dias a cidade foi destruída completamente. Então ele utilizou esse evento histórico para introduzir o sermão dele. E isso é um fato, né, que as pessoas acabam tendo a sua atenção tomada. Tá bom? Uma outra maneira de você poder introduzir o seu sermão seria um pequeno vídeo. Então, um pequeno vídeo, um vídeo curto de 2 minutos ali, poderia também chamar a atenção para você introduzir o seu sermão. Tá certo? Então, falamos aqui algumas maneiras de você introduzir o seu sermão e aqui tem algumas recomendações para você não utilizar nas suas introduções. A primeira delas, ó, não comece com uma pergunta. Eu discordo um pouquinho aqui do autor, que eu acredito que dependendo da pergunta, é uma pergunta que vai fazer as pessoas ficarem reflexivas, tá certo? E você pode sim usar uma pergunta. Mas ele diz, não comece com uma pergunta que é simples, uma pergunta, por exemplo, que você já sabe a resposta das pessoas, tá certo? Então essas perguntas que muitas vezes que as pessoas utilizam, por exemplo, quem quer ser salvo aqui? É óbvia a resposta, não é? Ou quem tem pecado aqui? Essas perguntas são óbvias. Mas se você faz uma pergunta que é mais profunda, que é reflexiva, que faz a pessoa pensar na condição da vida dela, numa necessidade que ela tem, eu acredito que é uma boa maneira de você introduzir o seu sermão. 2, evite manipular os ouvintes. Isso pode acontecer se você fizer pegadinhas com os ouvintes, tá bom? Então, evite fazer pegadinhas, ou seja, você pergunta uma coisa, você sabe que eles vão responder, né? Algo, mas na verdade você quer dizer outra. Então, evite fazer pegadinhas com os ouvintes, porque isso às vezes quebra a conexão. 3, não conte uma piada no começo do sermão, a menos que ela se encaixe perfeitamente ao texto bíblico do sermão. Uma piada pode ser indicador de um pregador inseguro que está buscando aprovação. Então, não evite, né, piadas no início do sermão. Quarto ponto aqui para ser evitado nas introduções: não use frases longas, tá? Não use frases longas. Às vezes, né, o John Hartman, ele pergunta aos seus alunos quantas palavras têm as frases da introdução de seus sermões. Então, não use frases muito longas. Quinto ponto para a gente evitar: evite
o que Buttrick chama de introdução ladeira abaixo. O que é isso? Em que o pregador pode ir da cidade para o bairro, depois para a escola e então para a sala de aula, aproximando-se do assunto por etapas, em vez de começar direto com a menina que está na quarta fila. Ou seja, ele começa, né, como se estivesse dando um zoom na história até chegar no ponto que ele quer tratar. Uma introdução ladeira abaixo pode resultar de narrar uma história desde o início, em detalhes, e com isso você acaba fatigando o público, tá certo? Então, quando você conta uma introdução muito minuciosa, muito cheia de detalhes, em vez de partir direto para o ponto que é o ponto fundamental, que é o ponto que está relacionado à sua pregação, que está relacionado à mensagem, você pode cansar os ouvintes antes mesmo de iniciar o seu sermão. Tá bom, meus amigos? Então, eu espero que você tenha apreciado esse conteúdo, essas ideias para você introduzir o seu sermão e procure sempre preparar uma introdução para a mensagem que você irá expor, mesmo que seja uma mensagem curta, né? Ela tem que ser curta, ela tem que ser resumida, né? Mesmo que seja uma introdução de uma frase, mesmo que seja uma introdução de uma pergunta, não deixe de preparar a introdução, não deixe de despertar a atenção dos seus ouvintes para que eles ouçam a mensagem que você tem para proclamar. Meus amigos, continue empregando. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.